Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos pilares da engenharia civil, a mecânica dos solos. Pode até não parecer a matéria mais glamurosa, mas o que a gente vai ver aqui é, literalmente, a base que sustenta o mundo que a gente vê por aí. Olha só, já parou para pensar no que realmente mantém um arranha-céu de pé? Ou, sei lá, uma ponte gigante que atravessa um vale? A gente pensa logo em aço, em concreto, né? Mas a resposta, o grande segredo está em algo que a gente quase nunca presta atenção: o chão bem debaixo dos nossos pés. E é exatamente aí que a mecânica dos solos entra em cena. Pensa nela como a ciência que consegue traduzir a imprevisibilidade da natureza, aquele caos todo, em cálculos e equações que fazem sentido. É ela que transforma um simples amontoado de terra, de grãos e água em algo confiável o suficiente para a gente construir em cima. Então, vamos encarar esse desafio. Entender o terreno com cabeça de engenheiro é quase como ser um detetive, sabe? E a mecânica dos solos? Bom, ela é a nossa lupa, a nossa ferramenta principal. É ela que usa a matemática, a física, para decifrar os segredos de um material que, vamos combinar, é super complexo. E aqui está o tamanho do problema. O solo não é um bloquinho de pedra todo igualzinho, nem de longe. Na verdade, ele é o que a gente chama de sistema trifásico, ou seja, é uma mistura de três coisas: partículas sólidas, os grãos de terra, água, que fica ali nos espacinhos, e até ar. Agora, me diz, como é que se calcula alguma coisa num material bagunçado desses? Pois é, mas é aí que a genialidade da engenharia aparece. Para conseguir lidar com essa bagunça toda, foi preciso criar uma simplificação, uma sacada genial, um truque que transforma o que parecia impossível em algo totalmente calculável. O que a gente está vendo aqui é a essência desse truque. De um lado, a gente tem a realidade, se olharmos bem de pertinho. Um caos de partículas, água, ar. Tentar calcular isso grão por grão seria uma loucura. Do outro lado, a solução da engenharia, o tal do modelo de meio contínuo. A gente, para facilitar, finge que o solo é um bloco só, todo uniforme. Essa é a famosa hipótese do meio contínuo. É uma abstração, claro, mas é fundamental, é o nosso ponto de partida. Ao assumir que o solo é esse bloco contínuo, a gente pode usar todas aquelas fórmulas da mecânica que já conhecemos para prever como ele vai se comportar, como ele vai se deformar com o peso de um prédio, por exemplo. É a base de todos os nossos cálculos. Ok, uma vez que a gente aceitou tratar o solo como esse blocão, a gente pode começar a falar de um conceito-chave, a tensão. O que é isso? Bom, de forma simples, tensão é como as forças que vêm de fora, tipo o peso de um prédio, se espalham e são sentidas lá dentro do solo. E a matemática por trás disso é até bem direta. Tensão, que a gente representa pela letra grega sigma, é basicamente a força dividida pela área. A melhor maneira de visualizar isso é pensar numa pressão interna. É o quanto cada pedacinho do solo está sendo espremido por dentro, sabe? Tá, mas de onde vêm essas forças que causam a tensão? Basicamente, de dois lugares. Primeiro, as forças de massa, que é o próprio peso do solo, a gravidade puxando tudo para baixo. E segundo, as forças de superfície, que são as cargas que a gente coloca em cima, como a fundação de uma casa ou a pressão da água de uma barragem. Agora, se preparem, porque a gente vai chegar no conceito que é, sem exagero, o mais importante de toda a geotécnica. Vamos falar da tensão total e da equação que muda tudo. Entender isso aqui é um divisor de águas. A grande pergunta que fica é a seguinte: quando a gente coloca um peso em cima do solo, quem lá dentro está segurando essa bronca? São os grãos, o esqueleto sólido, um encostado no outro? Ou será que a água que está ali no meio dos vazios também dá uma forcinha? E a resposta para essa pergunta vem na forma de uma equação simplesmente genial, do pai da mecânica dos solos, Terzaghi. Ele mostrou que a tensão total, o nosso sigma, é na verdade a soma de duas coisas: a tensão efetiva, ou sigma', que é a força que passa pelos grãos, mais a poropressão, ou U, que é a pressão da água. Vamos dissecar isso aí. A tensão total é o esforço completo que o solo está sentindo. A poropressão é a pressão da água empurrando os grãos para todo lado. E a tensão efetiva, essa é a estrela da história. É a força que passa de verdade pelo contato entre os grãos. É ela e somente ela que dá resistência para o solo. E aqui vem a grande revelação que pode até parecer estranha no começo. A água não ajuda em nada. Pelo contrário, ela atrapalha. A pressão da água nos poros, a poropressão, funciona quase como uma força de flutuação, querendo separar os grãos. Isso diminui o atrito entre eles e, consequentemente, derruba a resistência do solo. Isso nos leva direto para a prática.
Se a tensão efetiva é a única coisa que realmente dá resistência para o solo, então o nosso trabalho como engenheiros é entender e, se possível, controlar essa variável. É essa a chave para garantir que qualquer construção fique de pé e segura. E o motivo é bem claro. Geralmente o solo não rompe por esmagamento, sabe? A falha mais comum é por cisalhamento. Imagina um baralho de cartas, uma deslizando sobre a outra. É isso que acontece. E o que impede esse deslizamento, essa cola entre as camadas de solo, é a resistência ao cisalhamento, que depende diretamente da tensão efetiva. Resumindo então, a lógica é super direta. Se a tensão efetiva diminui, por exemplo, porque a pressão da água aumentou, a resistência do solo também diminui. E menos resistência significa um risco muito maior de ruptura. Simples assim. É por isso que esse conceito é o coração da geotécnica. E tudo isso nos deixa com uma pergunta importantíssima, né? Se a água nos vazios é tão perigosa e pode enfraquecer o solo, o que os engenheiros fazem na prática para lidar com ela? Como a gente controla isso? Bom, essas estratégias são a essência da engenharia geotécnica no dia a dia. E é um papo para uma próxima.